Boa noite. Começar a nossa mesa mais que especial, com presenças ilustres, convidadas muito queridas. Meu nome é Larissa Costa. Eu, junto com Cláudia Mesquita, somos as curadoras da mostra Experimentações Feministas Cinema e Vídeo no Brasil, 1970 a 1994. E vou falar brevemente aqui, retomar que um pouco do nosso objetivo com essa mostra. Na verdade, essa mostra é parte de um processo de pesquisa que a gente desenvolveu em busca de filmes, imagens de movimentos feministas, movimentos de mulheres nos anos 80, principalmente, né, no período da redemocratização do país. E a gente se deparou com uma produção enorme em vídeo e também em película daquele período, que elaboraram de diversas formas fílmicas e utilizando diversas linguagens, como naquele momento as mulheres, os movimentos feministas e os movimentos muito ligados ainda ao processo de redemocratização, elaboravam as pautas que até hoje são muito importantes para a gente, né? Por exemplo, a legalização do aborto, que a gente viu hoje, mas também outros temas. E hoje, essa mesa, e seguida dessa sessão que é muito especial, a gente quer fazer um pouco desse debate. Eu vou apresentar brevemente um mini currículo das nossas convidadas e depois passar a palavra para elas. E a ideia é delas fazerem comentários, passar para cada uma falar um pouco, e depois a gente abrir também para questões, para perguntas e para comentários em geral, quem quiser participar. Então, hoje a gente conta com a presença de Alessandra Brito, que ela atua na pesquisa, curadoria e formação livre em cinema e audiovisual, é doutoranda em comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais, é mestra pelo mesmo programa e instituição, com pesquisa em torno de produções audiovisuais realizadas nos territórios quilombolas. É graduada em Comunicação Social, Comunicação e Jornalismo pela Universidade Federal do Tocantins, com atuação na reportagem de rua, assessoria de imprensa e produção de TV. Integra o grupo Poéticas da Experiência desde 2019 e atualmente coordena a área de audiovisual da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. Obrigada pela presença, Ale. Do lado de Alessandra está a Eunice Gutmann, deixa eu achar aqui, que é uma das cineastas pioneiras do movimento feminista e político no cinema do Brasil. Ela é carioca, sua trajetória começou nos anos 1970 no curso de cinema do INSAS, de Bruxelas. De volta ao Brasil, começa a trabalhar com edição de comerciais para TV de filmes e como roteirista. Em 1976, estreia como diretora. A maior parte de sua obra se dedica a analisar o papel das mulheres na sociedade. Foi presidenta da Associação Brasileira de Documentaristas, ABCET, além de sócia fundadora da Associação Brasileira de Cineastas. Organizou também, com outras cineastas, o Coletivo de Mulheres de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença, Eunice. Hoje a gente viu o filme Mulheres, Uma Outra História. E Vicky Birkbeck, que nasceu inglesa, com 17 anos foi de carona para Katmandu. Formou-se em antropologia, chegou ao Rio de Janeiro em um navio em 1975. Fez cursos na Escola de Teatro na Martins Pena, no Parque Lage e na Fundação de Arte de Ouro Preto. Fez parte do coro do Teatro Oficina, pelo Brasil afora, entre 1979 e 80. É documentarista ativista do movimento negro, indígena e feminista. Foi curadora do Festival do Rio por 20 anos. Continuou com a câmera na mão e cuidando de um imenso acervo cultural e artístico gerado nos últimos 40 anos. Obrigada também pela presença, Vicky. Eu acho que eu vou passar a palavra primeiro para as nossas convidadas, realizadoras, e aí uma de vocês podem decidir quem vai começar. Mas eu acho que seria interessante, hoje a gente pode ver
o Mulheres Uma Outra História, que foi realizado pela Alice Gutmann, e o Lei Dentro, Lei Fora, pela Vicky, além das imagens que nós vimos na pequena montagem realizada pela Yasmin Tainá, em 2020, que fez a montagem com diversas imagens de arquivo da Vicky, em homenagem ao Dia das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas. E eu acho que seria importante, né, eu acho que seria muito interessante para a gente também ouvir um pouco do processo produtivo de forma geral dos filmes. Ontem a gente teve uma sessão também incrível à noite, com 3 filmes da Vicky, então a gente quer muito ouvir como foi o processo produtivo, como é que foi o processo de produção desses filmes, especialmente que nós selecionamos para a nossa mostra, mas também queremos ouvir como foi viver esse período que é tão intenso no Brasil, de lutas tão importantes por democracia e pelos direitos das mulheres, que foi esses anos, que foram, né, esses anos 1980 no país, e em que diversos movimentos sociais, não só de mulheres, surgiram muito vinculados à luta pela Constituinte, à luta pela democracia. Bom, boa noite. Alô? Não sei se está funcionando. Vai funcionar agora. Agora, tem que ligar. Pronto. Tá? Boa noite. É muito importante para nós estarmos aqui. E eu queria dar os parabéns para vocês de levantarem toda essa pesquisa, né, sobre os filmes das mulheres, onde nós estamos incluídos, né? Bom, interessante essa história dessa década que a gente fez esses filmes, né, em 1900 Constituinte foi em 1988, então o filme é de um pouco antes, que era uma época complicada para se falar de política de uma maneira geral. E foi interessante que o movimento feminista, a gente teve uma liberdade de expressão, porque não era especificamente perseguido na época, né? Então, é muito interessante isso, a gente poder, através do movimento feminista também, se colocar politicamente numa época no Brasil onde era difícil. E a Constituinte foi uma época muito importante porque levantou, além dos temas pessoais das mulheres, né, levantou toda uma política necessária ao país da gente, né? Que a última Constituinte tinha sido quando, hein? 1934, elas falaram aí? É mesmo? Quer dizer, de 34 para 88. Muito importante. Bom, o que eu digo é que quando a gente vê esses filmes, esse filme, quando eu vejo mesmo meu próprio filme, depois os filmes da Vicky da época, é interessante ver como a gente progrediu, né, de décadas para cá, mas esse progresso ainda é muito pequeno dentro de uma sociedade patriarcal. A questão do aborto é impressionante. Eu mesma tenho um filme que eu fiz em 83, chama-se Vida de Mãe Assim Mesmo? Interrogação. Que a gente já colocava nessa história a questão do aborto. E até hoje está igual. 83 são 40 anos. Não passou adiante nenhum progresso em relação a essa lei. Então, o que é importante de fazer esses filmes, eu acho, é que é uma luta contínua. E essa luta contínua está tendo progressos, apesar de lentos. Então, estou muito contente de estar aqui hoje e foi muito bom falar com todas essas mulheres que estavam no filme, né, estavam iniciando uma vida política, que antes era tudo só masculino, né? E muito interessante, quando eu estava editando o filme, tinha a história das 26 mulheres, aí uma amiga minha foi ver a edição e falou assim, 26 mulheres, elas estão achando muito.
Falei, bom, é muito em relação ao que a gente tinha anteriormente. Então é isso, a luta continua, estamos aqui. Vou passar a palavra para a Vicky. Estou muito contente, parabéns para vocês também por terem organizado. Ah, e só para terminar, eu terminei um filme que eu até falei para você sobre a luta, essa luta que vem desde a Revolução Francesa das mulheres e virou um longa-metragem, com pedaços de filmes que eu fiz anteriormente, com gravações novas, as passeatas atuais, as jovens falando, por aí vai. Qualquer hora a gente vai ver. Bom, boa noite. Só apertar. Tá. Tem que apertar. Tem que apertar aonde? Bom, boa noite. Para mim é um tremendo privilégio assim, poder ver esses filmes de novo agora, assim, que rever, né? Rever tudo que a gente fez e eu agradeço muito a todo mundo da curadoria, que eu acho incrível assim, fazer essa produção e trazer essa questão, essa produção. Para mim é muito interessante ver lá dentro, lá fora, agora é chocante, né? Que você vê que na época tinha os fundamentalistas católicos, agora tem muito mais fundamentalistas de todos os lados. E a gente vê essa luta assim, eterna, parece que não avança. E a outra coisa que eu fiquei muito impressionada, as imagens que o Filó do Cúpli cedeu para Yasmin para fazer essa montagem da mulher negra caribenha, tem várias imagens ali, que tem a Luísa Barros falando que teve o encontro de mulheres de latino-americanos e caribenhos em Bertioga, que foi um ônibus do Rio de mulheres amigas, mulheres negras faveladas que foram para esse encontro, conseguiram um ônibus para ir no encontro e as paulistas de elite que tinham organizado o encontro não deixou elas entrar porque elas não tinham pagado a inscrição. E elas falaram, não, a gente pode dormir no ônibus, assim, a gente só quer participar dos debates. Aí ficou mal o conflito aí. E eu, nos últimos tempos, eu vi acompanhando muito mais. No Rio anualmente tem a Marcha das Mulheres Negras e eu fui na segunda Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília. E eu sinto que no Brasil a questão é muito mais complexa. É muito mais complexo assim, a coisa que as pessoas adoram botar coisas em categorias, né? Eu acho que o brasileiro gosta de usar uniforme, assim, é uma coisa que uma observação que eu tenho, que as pessoas gostam de pegar camiseta, eu sou isso, eu não sou o outro. Mas tem muita questão de muito mais profundo que a questão social no Brasil é muito complexo, é muito mais complexo. Eu achei interessante que, né, eu vejo no filme do Constituinte, da Eunice, que tem duas mulheres que vêm de lá de trás, que é a Benedita da Silva e a Lélia Gonzalez, que Lélia era minha vizinha, eu tinha muito contato com ela. E com a Benedita também, que eu acompanhei desde a primeira campanha dela de vereadora. Então teve essa presença de mulheres negras dentro desse movimento desde o início, mas agora tem uma tendência de ir uns para uns lados e outros para os outros, porque tem tanta questão, né, que precisa ser batalhado. Eu achei interessante saber, a Alessandra vem do trabalho com Quilombo também, que
tem tudo a ver com que é outro movimento que precisa emergir também. E outra coisa que me impressionou muito nesse tempo todo é a importância fundamental dos arquivos, dos acervos, que Eunice e eu, a gente veio fazendo essas imagens na época que a gente começou a fazer, era difícil ver a dimensão disso. Hoje a gente vê a dimensão, inclusive o grupo do teatro, do coro, do Teatro Oficina que eu participei, uma outra pessoa do grupo, a Stella, fez um filme agora com todo o acervo que a gente tinha desse movimento de 79 e 80. E tanto que a Mayui está na plateia, que é filha de outro integrante desse filme. Então, a gente vê que todos esses arquivos, esses acervos, são fundamentais nessa luta. E hoje em dia está todo mundo com o celular na mão, então todo mundo tem a possibilidade de aumentar a história, né? E não só de tirar selfie, que isso é a mensagem. Oi, gente. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite assim, da Claudinha, da Larissa. Dizer que foi muito bom me aproximar dessa filmografia, assim. Enfim, queria parabenizar mesmo, saudar o trabalho. A Larissa comentou, né, a Claudinha também no começo da sessão, sobre a qualidade dos vídeos, né, em termos técnicos, assim, digamos, na lida também com os filmes feitos nos territórios quilombolas, os filmes e vídeos, às vezes a gente lida também com isso, né, porque é um sintoma também de um contexto eu vou falar a palavra precariedade, mas talvez não seja só sobre isso, assim, né, bem amplo, tem toda uma questão social envolvida, assim, então, louvar isso, né, a presença dos filmes a despeito de um aparato técnico, assim. Bom, eu vi os filmes, vi parte dessa filmografia, né, em meio a alguns acontecimentos, assim, e um deles foi um vídeo maravilhoso da Benedita da Silva cantando Juízo Final, na celebração do Dia da Consciência Negra, né, o 20 de novembro, aí, data do assassinato de Zumbi dos Palmares. E aí circulou esse vídeo maravilhoso que eu recomendo a vocês que vejam, caso não tenham visto. E é maravilhoso ela cantando, né? Ela canta o sol, pode brilhar mais uma vez. Essa música é o Juízo Final. E tem uma coisa muito impressionante, porque eu acho que está um pouco também no filme, assim, né? O modo como ela... primeiro que eu amo a voz dela, né, gente? Que voz aveludada, gostosa de escutar, assim. Mas eu acho que tem uma coisa muito forte para mim, no modo como ela insistentemente procura a câmera, assim, procura olhar para a câmera, a Benedita. E eu achei isso marcante de ver. E outra coisa que também estava assim, ecoando nesse período foi a própria recente presença da Dona Alessia aqui em Belo Horizonte. Enfim, fiquei escutando seus álbuns a partir disso, revisitando assim, um pouco do trabalho dela, escutando, né, o clássico dela, que é o Zé do Caroço, enfim. E fiquei muito assim, mexida com essa coisa dessas mulheres, né, essas mais velhas na política, assim. Se a gente for pensar na Benedita, acho que dá quase para fazer um filme só sobre essa passagem dela pelo cinema, né. Esteve em outras filmografias, se me falha a memória, na Abolição, né, Claudinha? No Fio da Memória também. E acho que tem uma coisa que ficou ecoando, esses números ficam ecoando, né? Os 26, que representavam 5%, hoje são 91, que representa 17, pouco por cento, né? 17, gente, assim, dá o avanço existe, né? Como lidar com esse tempo que também não cessa de produzir mais e mais luta, assim, né? Às vezes dá essa sensação, né? Isso eu gostei nos filmes, assim, de perceber também. Pode me...
falar. Pode ir, à vontade. De perceber também o tempo da realização, né? O tempo, enfim, período de redemocratização, tem todo um otimismo ali, né? Tem uma forma de luta que também é pautada por um otimismo, por uma fé em um novo tempo, por uma fé, enfim, né? Em uma forma de mobilização pautada também por um amor, por um desejo de florescer, né? As flores ali entregues na manifestação, enfim, foi muito marcante também lidar com esses marcos históricos, assim, do que essas filmografias trazem, assim. E aí, fazendo mais um comentário que eu fiquei pensando, que eu acho sempre gostoso estar, né, nessas mostras que são atentas aos cinemas feitos por mulheres, porque são oportunidades da gente ficar 1h30 ininterruptamente escutando mulheres. E isso deve ser muito raro em nossas vidas, quem aí, né, principalmente talvez nos colegas cis, hétero, homens, que é um movimento raro, né? A gente pode se deparar mais com essas outras vozes, né, raivosas daqueles homens do lei dentro, que você fica sempre naquele nervoso. Acho que isso foi uma angústia que eu experienciei quando a gente viveu o golpe contra a presidenta Dilma, que muito do que se produziu de vídeo, né, tinha muito aqueles homens falando assim, né, e era absolutamente exaustivo, assim, aquela votação, todo aquele movimento. Então, é também uma alegria isso que essas mostras nos proporcionam, assim, de estar em escuta a essas mulheres. E eu acho que, poxa, ficou muito forte para mim uma coisa assim da palavra mesmo, assim, do manifesto. E eu acho isso incrível no cinema, assim, um cinema que se assume lugar de manifesto, assim, demarcadamente, né, que se coloca uma certa impostação, que pretende uma intenção de dizer algo, que reivindica uma escuta de um modo bem marcado, assim. Eu achei isso muito bonito. E só mais uma observação, que eu também adorei as sonoridades que vão passando pelos filmes, assim, né, acho que tem uma coisa bonita nisso, né, nessa luta que também se junta muito, se aproxima muito pelo canto, nas mulheres trabalhadoras rurais, assim, né, como é forte aquela presença delas em cantos, delas ali interagindo com as construções das esquetes, né, aquela coisa toda no diálogo com o teatro. Acho que tem ficou uma coisa bonita, assim, de uma luta difícil, de muito tempo, né, tudo nesse país às vezes é tão recente que dá até uma angústia, né, se a gente for pensar nos marcos, né, no marco da Constituição, tinha o marco da abolição. Agora a gente vivencia, né, a Constituição recentemente tão atacada, assim, a gente vivencia a repetição de discussões, né, parece que é sempre assim, uma relação com isso, mas ao mesmo tempo pensar nisso, né, que existe essas vozes ecoando, que existe essas sonoridades que ecoam também a partir dela, né, as canções que vão ali acompanhando a luta. Fiquei muito no filme, depois eu passei um pouco pela filmografia da Vicky, né, das atrizes negras, e tem uma das personagens, que eu não vou lembrar o nome, mas vou lembrar a referência, para dizer quem é ela, que é péssima, né, mas é uma daquelas que menciona o Sargentelli, eu não vou lembrar o nome dela, não lembro o nome do apresentador, mas enfim, porque tem um momento que ela diz uma coisa que eu achei muito boa de escutar também, pensando depois no que ecoou aqui na sessão. Ela falou: eu sou uma pessoa que eu falo demais. Eu amo falar, eu falo muito. E eu acho que é sobre isso, assim, é sobre a gente se colocar em escuta e sobre a gente seguir falando, porque tem que falar, né, gente, muito ainda, haja palavra. Mas é isso, uma pequena contribuição, assim, agradecer mais uma vez o convite, saudar o festival, a equipe que está aí na Dureza, trabalhando há muitos dias, uma boa continuidade de trabalho para vocês e muito obrigada. Bom, eu acho que agora a ideia é abrir para quem quiser fazer algum comentário, pergunta. Podem ajudar a gente. Alguém? Eu só queria falar, já que se ninguém vai falar, mas essa coisa que você falou da fala, que é muito interessante. Eu estou lendo o livro da Grada Quilomba. Aí o primeiro capítulo, ela fala da coisa da máscara, que na época da escravidão, e as
especialmente essa imagem da máscara da Anastácia, que a fala que foi proibido, né? E a gente tem que trabalhar porque você tem que lutar para o direito de falar e para o direito de ser ouvido. E a coisa de falar é uma decisão e a coisa de ouvir também é outra decisão. E eu acho muito interessante essa ideia da fala, que tem que falar, que a gente tem ficado muitos anos, né, antes da coisa do voto, assim, tem essa coisa de ninguém pode se manifestar, que ninguém pode falar, especialmente no Brasil, a coisa da escravidão que impediu completamente a fala de uma parte imensa da população. E essa fala só está voltando, só está vindo agora, ainda é uma luta para conseguir essa fala. Alguém quer fazer um comentário? Pode. Boa noite, muito bom ouvir vocês. Eu queria pedir para Eunice e Vicky contarem um pouco desses processos de realização, rememorarem um pouco dos processos do Mulheres uma Outra História, né? Como que foi, o que te motivou a fazer, como que foi também, Eunice, depois porque você tem um filme sobre a Benedita, né? Que infelizmente não está exibido aqui na mostra, mas poderia estar. Então, enfim, como é que essa relação com a Benedita, a partir do Mulheres uma Outra História, te levou ao retrato da Benedita da Silva, né? E para mim também, o Lei Dentro, Lei Fora, ele resultou de uma iniciativa sua a princípio, ou foi o gabinete da Lúcia Arruda que propôs que o filme fosse realizado, enfim, te perguntar um pouquinho sobre esse processo, ouvi-las mais sobre isso. Pois é interessante essa pergunta, porque naquele tempo a gente se aproximava dessa história de como as mulheres estavam conseguindo se colocar dentro de uma sociedade, que, na verdade, não tinha espaço para elas, né? E a Benedita chamava atenção, que eu conheci, né, fazendo o filme das passeatas, e aí eu resolvi fazer um filme sobre ela. Tem 30 minutos. E onde ela explica como é que era viver na favela, o que significava ser criança negra, discriminada. Que aí, o interessante que eu achei do filme é que desde criança ela tinha uma consciência dessa discriminação, né? Pelo fato dela morar num local que era praticamente ocupado, né? Que não era uma coisa legalizada. Então tinha essa ilegalidade da vida dos pobres, né? Das pessoas, na maior parte negras, né? Que a gente sabe que a escravidão no Brasil foi liberada, e eles disseram, agora acabou a escravidão, mas ninguém protegeu os escravos para irem para uma vida nova dentro. A sociedade não organizou essa transição, né? Então existe muito de ilegalidade nessa vida, nas favelas, que agora se chama comunidades, né? Não pode mais nem falar favela. Eu achei engraçado porque apareceu ali favela. Aí eu me lembrei disso. Mas a história da Benedita é muito interessante porque ela conta abertamente tudo. Ela fala como é que foi que ela começou a ter consciência, como é que ela resolveu, viu que existia essa diferença, né? Que ela conta que mesmo dentro da política da comunidade, as mulheres não tinham voz, né? Então,
eu achei muito interessante o personagem, né? A personagem, e aí resolvi fazer um filme sobre ela. O que mais que você perguntou? Sobre o processo de realização de Mulheres em uma Outra História. Pois é, o processo de realização é interessante, que tem a ver também com a minha própria vivência, né? Porque você vai também politicamente se colocando, porque antes existia uma política, não vou chamar de masculina, mas era assim, a esquerda, a direita, o meio, né? Não existia o feminismo como política. Então, esse processo de fazer os filmes também me aproximaram dessa política, que eu acredito até hoje, que é uma política bem válida, que a gente tem que dar continuidade a isso, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o processo de realização foi muito importante, não só por fazer o filme, como também para a minha própria descoberta, né? De eu me colocar dentro daquele assunto. E interessante é isso, só para explicar como é que, de repente, o assunto da mulher virou para mim um assunto absolutamente político, a partir de uma frase, que é assim, que eu li, não me lembro mais de quem que é assim: o pessoal é político. Ah, pessoal, quer dizer, claro, a minha vida dentro de casa, quem sou eu? Quem sou eu dentro dessa sociedade? Como é que eu vivo? Entende? Eu sou uma mulher. Ah, tá. Quais são as obrigações de uma mulher? Ficar dentro de casa, cuidar das crianças, cuidar do marido, cuidar do pai, cuidar da mãe, e não ter uma profissão, não era assim, fundamental dentro da nossa lógica, né, daquele tempo. Então, então é aqui que eu vou me colocar. Entende? O pessoal é político, então é político, eu sou mulher. Então foi daí que eu fui me aproximando do feminismo. Você perguntou para ela. Sim. Bom, o que aconteceu comigo foi o grupo que a gente fez do Teatro Oficina foi muito forte e a gente foi muito rápido, e o que ele terminou porque a gente foi o grupo todo foi detido e a gente foi proibido de trabalhar junto. A gente foi processado em 80, que foi um processo, o SNI ficou atrás da gente, o Serviço Nacional de Informações, assim, e falaram que a gente estava desrespeitando os símbolos nacionais, estava aliciando menores, estava fazendo um atentado ao pudor, assim, um monte de coisa. E a gente foi proibido de trabalhar junto. E aí ficou um vácuo para todas as pessoas desse grupo, eu acho. E o que aconteceu comigo, eu saí com a Adalto, que foi outra pessoa desse grupo, a gente virou, a gente casou, a gente foi parceiro de trabalho, tudo, e a gente era na mão. Aí daí, aonde eu ia, eu sempre estava com a câmera na mão. Aí a coisa do lei dentro, lei fora, era mais assim, era tipo um fluxo dos eventos que estavam acontecendo. Eu estava sempre na rua, manifestação de rua, estava sempre junto. A gente subiu muito morro, ia em muitos lugares eu acho que eu pedi apoio da Lúcia para fazer o filme. Eu não lembro mas não foi ela que, eu acho que não foi ela que chamou, a gente pediu apoio. Eu fiz o trabalho com Solange, que aparece no filme, que era muito amiga da Lúcia também, que fazia parte da campanha. Eu acho que a Solange trabalhou no gabinete uma época também, e a gente era amiga. Aí foi assim, foi uma coisa meio natural. Porque toda essa época estava de câmera na mão, mas a gente nunca tinha dinheiro para fazer filme. Alguém dava uma fita, ou alguém dava gasolina no carro, alguma coisa assim. E
e a gente foi fazendo. Aí aconteceu assim. Foi uma luta que foi acompanhando, a gente foi acompanhando. E de realizadora eu não tive formação nenhuma, assim, foi fazendo. Né? Alô? Alô. Primeiro agradecer, né? Agradecer a mostra da Claudinha e da Larissa. É maravilhosa essa mostra, né? E agradecer também essa mesa. Prazer imenso conhecer vocês duas. Eu queria perguntar também ainda sobre o Lei Dentro, Lei Fora. Primeiro umas curiosidades, assim, que eu estava escrevendo um texto sobre esse filme, o Por que Não, da Angela Freitas, para o catálogo do Fórum Doc. E eu queria muito saber qual é a música que você coloca, porque tá inaudível, assim, eu até passei para várias pessoas para me ajudarem, e a música não sai da minha cabeça, eu achei a música combinou tanto, assim, acho que também vi várias vezes, né, a música que inicia, né, na questão do movimento, né, é um reggae, E uma outra questão, assim, que eu queria saber mais, é um pouco sobre a montagem, né, como que foi. Acho muito interessante, né, essa ideia do padre, né, da Igreja Católica, parece atravessar ali, né, o momento que a Lúcia Arruda está também tentando falar, além de ter a palavra cortada todo o tempo, né, por todo tipo de cerceamento da palavra dela, e você também traz, né, o filme traz na montagem que seria mais uma das dificuldades, né. E finalmente, assim, eu acho muito bonito quando a Lúcia fala que agora que ela está grávida, né, discutindo um aborto grávida, ela fala que está pensando a maternidade num outro tempo, né, que talvez a maternidade possa vir junto com outro tempo. Eu entendo que ela está dizendo, assim, do direito das mulheres mães também terem um tempo para estar na política, para estar na luta. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que teve um avanço em relação a essa perspectiva, né, da maternidade, né, da relação entre o cuidado materno que é na esfera privada, ou se o pessoal e o político, né, que inclusive é uma frase da Carol Hennish, dos anos 60. Ah, é? Sim. Carol Hennish. Ela escreveu um manifesto, né, exatamente falando que foi a partir de uma sessão terapêutica de mulheres, de uma terapia entre mulheres, elas falavam das questões, elas começaram a identificar que as questões eram as mesmas e que elas, na verdade, estavam ligadas a um machismo estrutural, portanto, a um sistema político, né. Mas, enfim, pensar um pouco, assim, eu tendo a pensar que eu acho que em termos do aborto, como você colocou, Vi, que a gente teve um avanço pífio, né, aqui no Brasil, né? E, inclusive, nos anos 80, o Por que Não, da Angela Freitas, que até tem uma cena também, que é da discussão da Assembleia, da Lúcia Arruda, ela falando da importância de começar o debate. A gente está aí há mais de 50 anos depois, quase 50 anos depois, e ainda estão pedindo mais debate, né? Então, te ouvir. E também, se você tem notícia da Lúcia Arruda, eu tentei procurar ela na internet e não achei nenhuma informação. Assim. Enfim, se você quiser, eu posso ir lembrando, porque foram um combo de perguntas. Obrigada. Não, eu acho que essa questão da mulher na política, que eu saiba, o Alerj ainda não tem creche. Eu acho que, eu não sei se tem alguma creche no Congresso. No Alerj. Duvido que a Alerj tem creche. E certamente, não sei se o Congresso tem creche, nunca ouvi falar numa creche do Congresso. Então, eu acho que o espaço da mulher na política é conseguir tem mais mulheres no Congresso, né? Mas o espaço ainda é para tu entrar na política, tu tem que ser um homem praticamente, né? A mulher tem que agir como homem para entrar na política. O jeito que eu vejo é assim, é difícil ser mulher na política. Aí
com a música, eu vou ter que fazer... Eu fiz uma pesquisa também, quando veio essa história de passar ali dentro, ali fora. Eu procurei na internet a Lúcia, aí não achei também. Aí eu tenho que perguntar a Solange, talvez a Solange sabe mais dela. E a música era de uma grande amiga minha inglesa, que eu também pedi contato, que isso também eu vou ter que levantar, eu vou ter que realmente ter que ir atrás disso. Agora, a questão da montagem, eu gosto muito desses contrastes, desses diálogos. E nos anos 80 a gente conseguiu ter a gente tinha switch de edição VHS, que na época no Rio só tinha 5, só tinha 5 coisas de edição VHS. Aí a gente tinha uma associação de todas as editoras VHS no Rio. E aí eu gostei muito, eu gostava muito de editar e gostava muito desses contrastes. E como eu sempre estava com a câmera na mão, eu tinha imagem de muita coisa, como ainda tenho, as imagens de... Então, todas as imagens são imagens que o Adalto fez, assim, são nossas imagens mesmo. Aí eu fui jogando porque eu acho que muitas vezes a imagem te dá muito mais sentido do que está acontecendo do que o diálogo, assim, a voz falando. A voz falando é uma coisa, mas você vê aquela imagem, aquelas procissões, assim, o Rio tem muita procissão, o Brasil, né, muita procissão religiosa. E é um peso, né, uma coisa pesada, e você só consegue capturar isso com a imagem, é mais forte do que o discurso. Então, esse tipo de montagem que você bota uma imagem contra a outra, eu acho que funciona legal assim. Aí eu não sei se Eunice talvez consegue definir melhor como está o espaço da mulher na política, eu não sei. Como? Atualmente? Sim. Atualmente tivemos progressos, né? Eu acho que tem mais de, não sei quantas mulheres hoje tem no Congresso, mas deve ser mais de 26, né? 17%. Ó, tá vendo? 91. Nós estamos num progresso, nosso... 91? Mas em 30 Mas são anos... quantos... 40 anos. Não, quanto é o total dos deputados no Congresso? Acho que é 500, né? 500 e pouco. Sim, progresso existe, mas, claro, é lento, né? Mas então, o que você queria saber sobre... Eu perguntei sobre essa relação entre a maternidade, tá, na esfera privada, e como relacionar isso com a política, né? Assim, A maternidade. porque a Lúcia Arruda fala disso, né? Uma maternidade possível, né? Também do lado de fora, né? Na esfera pública. Claro, porque na verdade a maternidade tinha que sair daquele mundo pequeno que é o mundo da mulher, né? Porque, na verdade, a responsável pela maternidade e pelos filhos é a mulher, né? Então, não existe um cuidado em relação a isso, né? Porque os homens transam sem saber se vão ser pais ou não. Por quê? Né? Podia ter um cuidado maior com isso. Não só o uso da camisinha, como também... a época da fertilidade da mulher, podia ser mais combinado, ia dar menos tragédia pessoal, né? Tanto você saber em que época você pode transar, porque tem uma época que é possível, que é mais fácil, né, para a mulher. E tanto os homens também tomarem cuidado com isso, não achar que é só uma responsabilidade da mulher. E eu me lembro que eu sempre achei estranhíssimo. Por que a gente tinha que arcar com tudo isso, né?
por que não existia um cuidado anterior a uma gravidez indesejada, né? Então a história do aborto é essa. Ele é necessário, enquanto não se descobrir uma maneira de prevenir como é a gravidez indesejada. Ela existe, mas ela não tem o peso que deveria ter, né? Dentro da mentalidade nem do homem, nem mesmo da mulher, né? Que se arrisca, inclusive, até a perder a vida, né? Dela. Que às vezes existem coisas trágicas, mesmo com o aborto, né? Não, eu acho que tem outra coisa que tem que ser falada também, que todos esses grupos fundamentalistas que ficam bravejando contra o aborto são os primeiros a condenar meninos abandonados, né? Nenhum deles se preocupa com as crianças que estão na rua, ou são os primeiros também a pleitear baixar a idade de prisão, de criminalidade, essas coisas todas. Então, é uma coisa totalmente contraditória. E dentro dessa coisa do aborto fica uma coisa muito racista, né? Não deixa de ser racista, porque quem está sendo mais prejudicado são as mulheres mais pobres, as mulheres negras, porque quem tem dinheiro, até hoje é a mesma coisa, né? Vai numa clínica, mudar de país, faz o que quiser, mas se arranja. Rapidinho. Achei muito legal isso que você falou, Eunice, sobre esse entendimento de uma situação, né, da mulher a partir da relação com o cinema. Assim, achei isso muito legal, né, isso de se perceber também, de entrar num processo de conscientização de uma condição estrutural, de uma condição de preconceito, uma condição de violência a partir dessa relação com o cinema. Assim, achei isso muito legal. E queria só falar uma coisa muito rapidamente, assim, pedindo já desculpa se eu desviar muita conversa, mas é porque eu achei muito, depois quando o filme da Eunice conclui, assim, né, porque ela fala muito forte da Benedita ali marcando a reta final do filme, eu achei muito legal o modo como a sessão se desenhou também, assim, né, que depois seguem as mulheres falando da organização, né, dessas mulheres organizadas, né, que eu achei isso muito legal, que eu acho que tem a ver também com esse processo de conscientização, né, que necessariamente desencadeia um caminho para uma organização, e que é isso, talvez é essa força política, né, que elas falavam de transformar essa força social do número de mulheres em força política. Achei isso marcante, assim, também, no modo como a sessão vai se construindo. Depois, no filme posterior, também tem esse outro movimento, né, das mulheres do campo, mas de muitas outras atividades também, que se encontram nessa situação de organização, assim, tudo isso, é para comentar isso, né, que me parece que o cinema também organiza ali, né, um lugar de luta. Para vocês, achei isso muito legal, assim, nessa percepção da realizadora, né, que entra nesse processo de conscientização a partir dessa relação com os filmes, com a câmera, com as manifestações, enfim. Fiquei pensando outra coisa, vou falar rapidinho, dessa coisa que você comentou foi Vicky que falou, né? Tem muito procissão no Brasil, assim, eu estou pensando nisso nesse percurso até das marchas, né? E a gente sabe que bebeu-se muito uma certa, né? Uma manifestação progressista bebeu muito de, enfim, teologia da libertação, toda essa história aí dos católicos mais, né? Esquerdistas, mas assim, fiquei viajando nisso um pouco, né, pensando também esse lugar dessa procissão também reverbera aí um certo modo de luta, né, de alguma maneira, ou, enfim, mas é isso. Queria fazer só 2 perguntas, vou me dar, mas agradecer muitíssimo a presença de vocês mais uma vez, assim, acho que é importantíssimo o festival, o festival e a reverberação nas outras mostras, outros filmes contemporâneos e também históricos, mas sobretudo contemporâneos, assim, as questões que esses filmes trazem, as questões que vocês nos fazem nos deparar agora, sabe? Assim, então, agradecer muitíssimo mesmo, de antemão.
E eu acho que talvez o primeiro comentário, barra pergunta, tem a ver com a questão do vídeo, né? Tá no título da mostra, cinema, vídeo, democracia. Eu acho interessantíssimo, assim, parabenizo Larissa e Claudinha por essa junção dessas três palavras em pé de igualdade, assim. Eu queria ouvir um pouco vocês falarem dessa escolha pelo vídeo, assim, porque me parece que eu acho que esses filmes eles trazem um certo sentimento de quase, entre aspas, esperança, né? Porque a gente está nesse momento de redemocratização, de constituinte, enfim, agora é possível mudar alguma coisa, né? Das desigualdades profundamente desiguais, estruturais desse país, enfim. Então, aquele era o momento em que se vislumbrava o horizonte de possibilidade de mudança, de transformação profunda, né? E isso eu acho que não é por acaso, claro, que se escolheu trabalhar com vídeo. Claro que tem a ver com as possibilidades, do que estava à mão, né, da câmera que era acessível, que o material era relativamente barato, mas é uma escolha, né, e traz escolhas de linguagem também, né. E eu acho que os filmes de vocês exploram isso de diferentes maneiras, né, enfim, seja pela via da contra-informação, né, do ativismo que está ali se colocando no corpo a corpo com as pessoas, com os movimentos, né, com os eventos, os acontecimentos no momento da própria, enfim, aparição mesmo deles, e também uma certa exploração mesmo da linguagem do vídeo, né, acho que os filmes de Vic talvez coloquem isso mais explicitamente, assim, da intervenção na montagem, repetição da fala, aquela pixelização, né, que apareceu muitas vezes no filme de ontem, uma intervenção mesmo, né, mais direta, assim, uma montagem que está construindo um discurso. Eu queria ouvir vocês um pouco assim, sobre essa escolha pelo vídeo mesmo, assim, claro que para além das contingências do momento, mas se essa consciência mesmo do vídeo como linguagem, se apareceu no momento mesmo da feitura, ou se isso pode ter vindo depois da carreira de vocês, enfim. Ouvir um pouco de vocês sobre esse trabalho com o vídeo. E emendando já uma segunda pergunta, já falando muito, pensando como esses filmes também nos trazem essas possibilidades de coletivização de pensamento feminista, né? Assim, mulheres se juntando para pensar sobre suas próprias experiências, vivências, opressões, dificuldades, diferenças entre elas, sobretudo, né? E pensando como esses coletivos de mulheres também são coletivos de mulheres fazendo filme, fazendo vídeo, fazendo cinema, né? E, enfim, nesses filmes de hoje a gente vê um contexto muito específico, é o Rio de Janeiro, né? No Brasil e outros lugares hoje estavam acontecendo talvez outras coisas. E eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês estavam em contato com outras mulheres que também estavam filmando de maneira mais ativista, com vídeo, ou com cinema em outros lugares do Brasil naquele momento, ou se tinha uma rede ali no próprio Rio de Janeiro dessas realizadoras, enfim, ou se era mais uma coisa isolada, né, cada uma criando o seu caminho, enfim. Então, primeiro, a questão do vídeo, e segundo, esses coletivos de realizadoras naquele momento. E agradecer de novo. Obrigada. É interessante essa pergunta. Olha, o meu filme foi feito em 16mm, tá? E a linguagem do vídeo é importantíssima, porque quando surgiu, no fundo era uma coisa menos complexa do que o negativo de cinema, que tinha que ir para o laboratório, fazer um copião positivo, e a montagem era mais complicada, né? O vídeo apresenta uma facilidade de realização e, na verdade, ficava mais barato fazer filmes em vídeo, né? E o que mais você perguntou sobre... eu acho que existe uma união dessas mulheres que fazem filmes, sim, entendeu? Porque dentro da nossa vida, isso foi muito importante, tanto o movimento de mulheres, né, que ele existe desde o final do século passado, do século XIX, mas ele tem as tais das fases, né? Gente, como é que chama? Não é fase, não, é... Ondas. Que? Ondas. Ondas, tem a onda. E essa onda que a gente entrou aí, eu acho que é a onda dos anos 70, do feminismo. E agora a gente está numa nova onda, né? Entendeu? Porque
Por isso que a gente até está aqui, porque existe uma onda nova, uma onda presente desse feminismo que nunca vai sair das nossas vidas, porque é uma maneira não só da gente se encontrar, como também de enriquecer e aprofundar nossos trabalhos, né? Entende? Quando eu descobri aquele negócio pessoal e político, eu falei, meu Deus, é isso. E aí não consegui mais, na verdade, abandonar esse tema, que é muito importante para o cineasta independente, que é o nosso caso, né? É muito importante que o tema tenha tudo a ver com a sua vida. Essa é a importância. Então é isso que a gente consegue mostrar nos filmes. Como é que foi o processo de produção, de organização do coletivo de mulheres de vídeo? Como que vocês fundaram o coletivo? Pois é, esse coletivo de mulheres de cinema e vídeo, ele acontece pela primeira vez nessa época, quando foi, que era uma época progressista, que foi fundado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi a Jaqueline Pitangui, a primeira presidente, né? Ela, inclusive, foi esse conselho que me ajudou a fazer esse filme da Constituinte também, porque eles tinham uma verba direta do governo federal, né? E eu fui conselheira também do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a gente ia de vez em quando a reuniões lá em Brasília. E o que você perguntou sobre? O coletivo de mulheres. Então, esse coletivo fazia parte desse movimento que surgiu nessa época. Entende? Surgiu primeiramente no Rio de Janeiro, o coletivo de mulheres de cinema e vídeo, a gente se encontrava, e uma vez foi muito engraçado, a gente fez uma reunião num lugar assim, um espaço grande, acho que era um cinema. De repente apareceu um cineasta lá. O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu disse, nós estamos nos reunindo, as mulheres de cinema. Mas por que vocês estão excluindo a gente? Falei, não, ninguém está excluindo ninguém, nós apenas queremos nos reunir entre nós. Ele não estava entendendo que diabo era aquilo. Bom, mas aí, na primeira reunião, teve umas 50 mulheres, estava um negócio animadíssimo. Aí fizeram um outro coletivo em São Paulo. Mas aí foi indo, entendeu? E parou de acontecer. Mas agora a gente pode até retomar, né? O que vocês estão fazendo aí? Bom, a coisa do vídeo, para mim, foi uma libertação, porque, na verdade, no início dos anos 80, que começou essa coisa do vídeo portátil, era uma revolução e muita pouca gente tinha, era uma coisa que quase ninguém tinha. E muitas poucas pessoas estavam andando pela rua fotografando também, e ninguém tinha celular. Então as imagens foram muito únicas. E a coisa do vídeo, para mim, a maior parte de tudo que a gente fez nos anos 80 foram duas pessoas. A gente era uma liberdade total, porque a gente fazia as imagens, a gente entrevistava, eu pegava a câmera, a Adalto pegava a câmera, eu entrevistava, ele entrevistava e a gente editava. Assim, não tinha necessidade de ter uma equipe, a gente quase nunca tinha dinheiro sobrando, então era assim, a gente com câmera de vídeo, você pode sair andando e te dá uma liberdade de estar em todo lugar. E eu acho que eu tinha uma grande liberdade também, por ser uma mulher branca e também, às vezes, por ser estrangeira, também por ter um sotaque. Eu conseguia entrar em qualquer lugar. Aí a câmera para mim era tipo uma arma. Eu botava a câmera na frente e entrava em qualquer lugar. Era muito bom eu me enfiava em qualquer espaço. Aí eu lembro, uma vez, a gente foi barrado por MR8, que a MR8
dizia que eu devia ser um agente da CIA. Aí eu falei, sinceramente, gente, você acha que a CIA ia escolher uma pessoa tão óbvia, assim, tão marcante para ser agente, assim. Mas ia em todo lugar. Como tem cena que passava nos vídeos ontem, que teve uma procissão do 7 de setembro. Eu queria muito ter a imagem de tanque, aquela força metálica militar. Aí eu peguei minha câmera e fui para o meio da avenida e comecei a filmar os tanques vindo. Aí eu queria a imagem do tanque bem de frente, assim, eu fiquei lá embaixo, assim, com um olho fechado, o outro na câmera. Aí fui filmando, assim, aí vinha, assim, era emocionante. Aí começou uma gritaria. Aí alguém veio me puxar, aí eu descobri que eu tinha desviado a linha dos tanques todos, estava tudo indo em cima do público, e eu estava lá no meio, assim, com minha câmera filmando os tanques. Aí era muito, a gente entrava em qualquer espaço, assim, era uma coisa que o vídeo facilitava, a câmera abria o espaço. E a coisa de ser só do Rio, essas imagens não são só do Rio, essas imagens são de todo quanto é lugar. Assim. O Rio era a base nossa, mas a gente ia a Salvador, ia a São Paulo, ia a Brasília, o Constituinte, eu fiquei em Brasília filmando todo o povo os Caiapós, tinha um encontro imenso de indígenas em Brasília para a Constituinte. Aí também, quando eu, como tinha família na Inglaterra, eu fui para Londres, fui para Nova York, com câmera na mão também, então tem essas imagens todas. E tinha grupos de mulheres em todo lugar interessados assim, nas imagens, assim. Eu acho que isso juntava as mulheres, mas eu sempre fui meio fora do eixo, eu não era muito de coletivo, eu era independente mesmo. Eu queria mais uma vez, né, celebrar assim, essa mostra, esse momento, né, essa presença das que vieram antes de nós, né, aqui. Nós somos também, tem várias de nós aqui que somos realizadoras, pesquisadoras, programadoras, sempre assim, né, no cinema, interessadas no cinema como forma de expressão política em diferentes campos, né, assim, tanto do pensamento quanto da realização, da programação, enfim. Então, celebrar vocês que vieram antes de nós, né, abrindo esses caminhos, como a Alessandra falou da importância de a gente ter essas vozes femininas ecoando em todos esses filmes, como isso também nos anima, né, de ter vocês aqui tantos anos depois, lindas e presentes e fortes. Então é só mesmo agradecer, muito preparado com muito capricho pela Cláudia e pela Larissa, um conjunto de textos que a gente pôde publicar, que eu acho que vira referência, então, né, sobre a questão e a importância de termos esses textos, tantos textos produzidos recentemente, né, inéditos, como o da Roberta e outros textos de pesquisa da época, né. E a única coisa que eu assim, queria remarcar, assim, a Alessandra foi o tema que a Alessandra trouxe, que me chama muita atenção, assim, a importância também dos comentários musicais, né, em todos esses filmes, né, assim, para mim muito marcante a utilização da música como um terceiro elemento, talvez, né, assim, junto às imagens e aos sons diretos, acho uma liberdade talvez muito maior do que a gente vê hoje em dia nas nossas próprias produções, né, assim. Então, a Alessandra já tocou nesse tema, mas queria só comentar que tem me chamado muita atenção também, uma utilização muito livre, assim, né, dentro da linguagem,
claro, da montagem, mas a participação muito importante, sobretudo no Divas, né, nos filmes da Vicky, mas não só desse elemento assim, que transforma os seus filmes numa coisa muito bonita, assim, muito boa de escutar, de ouvir. Mas enfim, é só para agradecer principalmente a presença delas aqui no nosso vídeo. Mais algum comentário, gente? Temos mais um minutinho. A coisa da música, eu acho que a gente era um momento diferente, porque hoje, se tu botar uma música em qualquer produção, você tem que ter os direitos, né? E a gente foi montando assim, pegando música, esse disco, botando a música. A gente não parou para se preocupar com isso, porque era fora da coisa oficial, né? A gente teve umas tentativas de entrar na televisão, mas essa coisa da voz que não tem direito a falar, esse alijamento que as mulheres não tentando entrar na política, também a gente não conseguia entrar na mídia oficial, né? A mídia oficial não tinha interesse nesses vozes. Era um espaço que não queria saber, especialmente o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista. Isso não interessava a mídia. Aí é muito diferente de hoje. Assim, eu só tenho que falar isso porque é uma coisa que está me perturbando demais. O fato que hoje em dia a gente está assistindo em tempo real um genocídio. Aí isso está sendo visto pelo mundo todo, o genocídio do povo palestino. E está aparecendo em todas as televisões, aí parece que é normal. Você liga a televisão e vê um genocídio. Então, são os tempos que a gente vive, né? Isso é um outro desespero. Eu queria falar ela falou da música. A música do filme foi composta especialmente para o filme, pela Marilu Magnani, que era minha amiga na época, e ela se encantou com o filme e ela compôs as músicas e a letra. Eu achei que combinou bastante. Sim. Né? Acho que é isso. Vou deixar a Cláudia falar. Tá, pra gente terminar. Vou falar rapidinho, porque já está, né? Já viu. Assim como a Júlia chamou a atenção para a música, eu queria chamar a atenção para um procedimento que é muito presente nessa filmografia. Eu e Larissa já conversamos sobre isso bastante, que é essa coisa do povo fala, de se dirigir, né, às pessoas na rua e puxar conversa, puxar assunto, muitas vezes de maneira muito corajosa, né? Esses vídeos fazem isso, assim. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, sobre essa vontade de abrir o microfone, de conversar com as pessoas na rua, enfim. E também sobre se havia uma vontade, assim, de se comunicar especialmente com as espectadoras mulheres, quando vocês fizeram esses trabalhos. Porque, por exemplo, nos trabalhos da TV Viva, esses dirigidos pela Ângela Freitas no Recife, a gente nota um didatismo, né, grande, assim, por parte da narração, e uma vontade realmente, nesse caso dos vídeos feministas, de se dirigir às mulheres, né? Será que as mulheres entenderam, as trabalhadoras entenderam que é a dupla jornada? Ela se pergunta, né? As trabalhadoras sabem melhor do que ninguém, né? O que é a dupla jornada. Mas, enfim, é isso. Eu posso? E agradecer muito, viu? Agradecer muito. Rapidinho, mas é porque eu achei muito legal isso que a Claudinha falou, muito nisso, porque tem uma coisa que eu acho interessante também, que você aparece, né? Porque às vezes a gente, né, eu fiz muito povo fala no jornalismo, na reportagem, a gente não aparecia, assim, eu gosto muito
desse movimento, assim, de você presente na cena. Você contou, assim, de uma liberdade muito grande no trabalho, talvez não havia nenhuma coisa premeditada em torno disso, mas eu achei isso massa, assim, no modo como apareceu. Bom, eu tenho uma curiosidade de saber o que as pessoas, todo mundo está sabendo, está falando. E eu acho que uma coisa que é interessante, quando eu cheguei no Brasil, eu não falava uma palavra de português. E a coisa que eu saquei da coisa da língua é que a língua é um pensamento, né? A língua não é só, você não pode dizer, the book is on the table, não é isso. A língua é a maneira de pensar. E se você está num lugar que você não fala a língua, não é só que você não pode pegar uma pessoa, conversar com uma pessoa que está ao teu lado, mas você perde toda a dimensão do lugar. Porque se você está andando na rua, fala com o conhecimento da língua, você está captando coisas de todos os lados, você capta pedaços de conversa de pessoas, que é uma teia, né, que vai criando uma imagem que de repente que é muito rico e a coisa oficial, muito oficial de televisão que eu cresci, o tipo de televisão que eu via quando era criança, que ainda se vê muito na televisão, é aquela cabeça falante, né? A pessoa que domina a cena com a voz e decide realmente o que você vai pensar. Agora, se você sai na rua, se tu está captando a fala de um monte de pessoas diferentes, você tem uma imagem completamente diferente da realidade. Porque não é uma visão única, não é uma coisa assim, fechada. É uma teia, né? Uma rede. E é essa riqueza que eu sempre quis procurar. Essas vozes, de ouvir, é muito de ouvir. Eu entrevistei uma psiquiatra em São Gabriel de Cachoeira, que ela estava fazendo um estudo sobre suicídio, que tinha uma incidência muito grande de suicídio entre jovens de 15 e 25 anos. Aí eu falei para ela, mas o que você faz? O que você pode fazer se você tem uma pessoa tentando suicídio? Qual é o remédio? O que você faz? Ela fala, eu escuto, eu ouvo, eu tenho que ouvir. As pessoas precisam ser ouvidas, todo mundo precisa ser ouvido. E é essa a importância de todas essas vozes. Foi bom você falar isso, porque o cinema faz as pessoas ouvirem, né? E isso é muito importante. Agora, a pergunta dela, eu acho que esses assuntos que a gente trouxe, quer dizer, eu acho que é de interesse das mulheres, né? Porque, da mesma maneira como eu me empolguei com o tal da frase, fazer uma relação entre mulheres é uma coisa muito, muito rica, né? E eu acho que interessa a todo mundo, interessa a todas as outras, quando você consegue atingir esse sentimento de que é preciso conhecer a história delas, que é preciso se juntar. Eu acho que isso que é o importante. Porque você conhecendo e ouvindo, você tem vontade de se juntar. Bom, nosso tempo deu. Quero agradecer muito a presença, mais uma vez, né, a Lê, Eunice, Vicky pela presença. Agradecer a todo mundo que ficou aqui também, ouvindo essa mesa muito especial, né, depois dessa sessão mais especial ainda. E convidar mais uma vez para a nossa mostra. Nossa mostra ainda segue na sexta-feira, às 19 horas, com uma sessão com 3 documentários sobre prostituição.
com o comentário da Juliana Guzman, na sexta. E no domingo, para fechar também a nossa mostra e o festival, né? Que a gente já fecha no domingo, é uma sessão que a gente denominou Lesbianidades, que é com 2 filmes da Rita Moreira, que já confirmou presença, ela vem, está bem melhor da Covid, então ela está presente com a gente, comentando a sessão, e vai ser muito importante, muito especial também. Muito obrigada a todas, todos.